Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Lê. Boa tarde, querida. Daqui a pouco vamos falar também com as outras meninas aqui na mesa. Queremos agradecer a audiência de vocês aqui nesse comecinho de janeiro. Tem tanta gente viajando de férias, com tempo para curtir a gente aqui no podcast. E claro que a gente vai dar os avisos, né, gente? Vocês não pensaram que a gente ia virar um ano e não ia deixar os avisos de jeito nenhum. Gente, o episódio de hoje promete trazer uma bênção, como todos trazem, né? Eu fiz peguei até uma parte aqui, ó. Quando a alma transforma o que está por fora. Isso é bem forte, né? Forte, né? É muito forte, bonito. Nossa convidada é lindíssima, uma fofa. Eu também acho. Então, aproveitem o podcast que fala de empreender com fé. Encaminha o link desse episódio para pelo menos 2 pessoas que você sabe que precisa muito ouvir sobre empreender, sobre fé, precisa de um gás nesse começo de ano para fazer diferente, para fazer melhor, para fazer com a presença de Deus na vida dela. Então, encaminha o link desse episódio. Já curte o nosso vídeo também, porque daí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega cada vez para mais pessoas e isso ajuda muito a gente. E ó, gente, é comprovado, mais da metade da nossa audiência assiste, mas não segue, não é inscrito no nosso canal. É verdade, precisa seguir, né, Gente, Dani? isso ajuda a gente demais, vocês se inscreverem no canal. É um ato tão simples, mas que faz muita diferença para todas nós aqui que vem toda quarta-feira nos dedicar para esse propósito tão lindo que Deus deu para nós. Eu quero aproveitar também e falar, o podcast que virou canal de TV, toda quinta-feira às 22 horas no canal NGT, que é 3.1 aqui em São Paulo, entre o SBT e a Cultura. Aproveite para deixar rolando lá na TV e curtir um pouco mais do nosso podcast. Lá é alternado, não é sempre o episódio que já passou aqui, na mesma semana passa outro lá, então aproveite, porque vale muito a pena também assistir a gente pela TV. E quero agradecer também o nosso parceiro aqui, o restaurante Iroha Sushi, lá da Vila Leopoldina. Fica na Carlos Weber 1446. Gente, para quem for lá e falar para a equipe que é da audiência do podcast Empreender com Fé, vai ganhar 20% de desconto no rodízio especial, mais um chá da casa, que esse chá é fantástico, você já tomou, né, Lê? Ai, eu amei. Inclusive, no dia que eu fui, eu tomei os 3. Pra que eu vou tomar só um? Adoro. Eu posso tomar 3. Delicioso. Vocês têm que ir lá, além da comida que é maravilhosa, um ambiente super agradável. E aí leva a família e marca a gente dizendo que vocês foram lá conhecer o nosso patrocinador. Isso, nós vamos adorar. Bom, eu vou passar agora a bola aqui para nossa linda aliada, para Leandra. Ela que trouxe essa convidada fantástica, ela que vai apresentar o resto da mesa aqui para vocês, que tá linda essa mesa, como sempre muito florida a nossa mesa, né, Lê? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Mandem aí os seus comentários, a sua pergunta, o seu oi. Fala de onde você tá viajando e tá assistindo a gente, tá em casa, tá só descansando, tá no trabalho. A gente adora saber o que vocês estão fazendo enquanto assistem a gente, tá bom? Lê, é todo seu esse episódio maravilhoso. Obrigada, Dani. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Antes de eu chamar a Tamara, que é a nossa convidada de hoje, eu vou chamar as aliadas. A Dani já falou um pouquinho, mas mesmo assim eu vou pedir para ela dar uma palhinha. O que você espera hoje desse nosso encontro, Dani? Eu espero uma leveza, assim, de menos cobrança, sabe? Menos cobrança, mais leveza. E entender mesmo dessa transformação de dentro para fora. Muito bem. E a outra aliada de hoje é a Glau. Obrigada por vir. Tô muito feliz da gente estar em mais uma mesa juntas. Ai, gente, é um prazer, né? Sempre estar aqui com vocês para falar de temas tão profundos que, de fato, edificam e transformam a gente de dentro para fora. E tanto como somos em pessoas e também profissionais. É muito bom. Ai, uma delícia. Eu vou chamar agora a nossa convidada. Ela se chama Tamara Mendes, além de linda, que ela é maravilhosa.
Ela tem um sorriso e uma voz que é marcante pra mim. Seja muito bem-vinda. A gente está ansiosa para conhecer um pouquinho mais da sua história e do seu empreender com fé. Fala um oi aqui para nossa audiência e fica à vontade que a mesa é sua. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Um podcast com propósito. Então, quando a Leandra me convidou, não pensei duas vezes. E aqui estou. Estou muito feliz com a participação. A gente aqui tá, viu? Fica à certeza. vontade. Hoje a gente tem chá de quê, Dani? Chá de camomila com erva doce e um pouquinho de cravinho. Gente, pra deixar a gente calminha, esse bando de mulher acelerada. Daqui a pouco eu vou virar especialista em chá. Daqui a pouco a nossa audiência vai começar a pedir as receitas, né? Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema. A Tamara, ela é uma profissional, ela vai falar ao longo do podcast, uma profissional do ramo de beleza, mas é muito mais do que isso, né? Eu fiquei pensando ontem à noite e hoje de manhã, porque a gente traz aqui um tema e a gente vai dividir em blocos esse nosso episódio. Esse episódio que é de número 63. 63, gente. Muitas mulheres maravilhosas já passaram por aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre a autoestima e a beleza da alma. Ai, só de eu olhar para ela já me acalma. Eu tava pesquisando algumas frases e me veio uma frase que eu gostei muito, que é: à medida que o amor cresce dentro de você, a beleza também cresce. Essa é uma frase de Santo Agostinho, né? E quando eu li essa frase, eu fiquei pensando que se a gente já é um ser, né, uma alma, né? E a gente acredita nisso, né? Vindo da essência, da divindade de Deus, e o nosso amor, ele inicia de dentro para fora, como quando essas duas coisas estão conectadas, como isso transparece no nosso externo, né? E eu falo de uma luz que vem, independente do que a gente chama de beleza ou não beleza, porque beleza aqui no Brasil pode ser uma coisa, em outro país pode ser outra coisa, Sim. né? Mas eu falo dessa beleza que floresce de dentro para fora. E aí, começando por esse tema, né? Eu vou chamar aqui a nossa convidada para ela se apresentar e contar um pouquinho da vida dela. Mas tem um termo do cristianismo que ele chama, que é dos caritas. Os católicos chamam mais como caritas, para os evangélicos a gente conhece como ágape. Mas tem o mesmo sentido, né? Que é essa conexão com o amor de Deus, né? É também essa nossa benevolência que a gente falou num episódio do ano passado, onde estava eu, Dani, tava as duas Danis e a Arglau. Foi, né? Isso. A gente falou muito sobre a benevolência, a gente falou muito sobre esse cuidado, né, da gente. É também esse amor que faz com que todo cristão se preocupe na questão de cuidar do outro, o amor ao próximo. E tudo isso são coisas que alimentam a nossa alma, né? Então, Tamara, com essa pegada, conta pra gente como que você chegou até aqui. E como que a sua fé te transformou no que você é hoje? Então, eu sou evangélica, né? Sim. Então, sou convertida desde 2012. Legal. Faz bastante tempo. E a minha transformação de fé começou a partir daí. Então, trazendo isso para os dias atuais, né? Toda vez que eu vou atender uma nova cliente, eu sou farmacêutica esteta, então trabalho com harmonização facial. Tu já sabe, né? Mas Sim. a audiência não. Então, eu trago isso para o meu dia a dia. Sim. Cada cliente, eu peço que não seja apenas o meu toque, mas Sim. que seja o toque do Espírito Santo, né? Sim. Sobre a vida da pessoa, sobre as minhas mãos, para que cada procedimento seja e aconteça da melhor forma, né? E graças a Deus, ele tem sustentado durante todo esse período, já fazem 4 para 5 anos que eu tô nessa vida empreendendo, e é com muita fé, minha amiga. Não tem como, né, Não Tamara? tem como. Empreender nos dias atuais, né? É com muita fé. Tá, você veio do Sul, né? Lá você já empreendia, já trabalhava como empreendedora, mas conta um pouquinho mais sobre esse seu sotaque maravilhoso.
Eu tento disfarçar, mas não dá, todo mundo percebe. O meu não consigo falar você, eu me esforço, eu tento. Não, a gente eu aceita. tento, mas não consigo. Então, eu empreendia lá, né? Sim. Na verdade, a minha jornada do empreendedorismo começou em 2022. Tá. E foi quando a minha filha nasceu. Eu era CLT até então, e aí a partir do momento que a minha filha nasceu, eu amamentei ela, então, durante bastante tempo, e eu não quis mais fazer os plantões, né, de 12, 14 horas que eu fazia. Sim. Então, eu queria estar mais tempo com ela, com a minha família, e aí veio a clínica, né, Sim. que eu abri em Santa Catarina. A minha filha tinha 5 meses na época, foi uma jornada bastante desafiadora, mas muito compensadora, Sim. sabe? Quando eu vejo cada sorriso, cada rostinho, cada transformação, e eu não tô falando só da transformação externa, eu tô falando da interna, né? Cada cliente que volta no retorno, que eu vejo que tá com a autoestima maior, tá de batom vermelho, hoje mesmo uma voltou de batom vermelho, eu falei, já tocou lá dentro. E então, esse é o meu propósito, sabe? Sim. Transformar não só o externo, mas também o interno das pessoas, para que elas se sintam bem consigo Sim. mesma, né? Que legal. E fala um pouquinho mais da Tamara, como você foi se constituindo enquanto pessoa, né? Você tem várias, a gente vai falar sobre o seu trabalho, sim, o seu empreender, mas e a Tamara? Quem é a Tamara? Quem é a Tamara? Pergunta difícil, né? Eu tô me assistindo na entrevista, hein? Então é isso. De frente com a lei, isso mesmo. Então, a Tamara... Tu podia falar, o que tu vê da Tamara? Tu já pronto. conhece um Olha, pouquinho. Já jogou. Deixa eu devolver. Não, senhora, pode falar. Não, eu te acho... É mais fácil as pessoas falarem da gente do que a gente mesmo, né? Quando eu sempre pensei... tenho dificuldade de falar um pouquinho de mim. Quando eu pensei em você, eu até comento aqui mais pra frente, mas assim, eu acho que você tem uma característica que eu gosto muito, eu vejo na Dani, vejo na Glau, que é essa coisa da conexão, sabe? E eu fico sempre me perguntando, nossa, como que a Tamara, às vezes com um simples sorriso, um simples, olha, eu te ajudo nisso aqui, você consegue conectar. Você sempre foi assim, desde de muito nova, essa sua forma de estabelecer de ponte. Conexão. Então, desde muito nova. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Inclusive, já fui expulsa de aulas por falar demais. É o problema de todo mundo. Eu não vejo problema nenhum. Eu também não vejo, mas meus professores... Então, assim, sempre tive muita facilidade de me comunicar. De comunicar os meus sentimentos, o que tá legal, o que não tá legal. Então, uma palavra que eu acho que Oh, meu Deus, faltou a palavra. Me define, obrigada. Uma palavra que me define muito é ser comunicativa. Sim. E eu acho que a empatia, o me colocar no lugar do outro, sabe? Isso faz com que a conexão, ela se aproxime mais. É verdade. E eu tenho muita facilidade em conexão mesmo, de as pessoas se conectarem e se entregarem a essa conexão, sabe? Sim. De revelar segredos, de conexão mesmo. E é uma conexão de alma, não tem explicação, eu não consigo colocar em palavras o como que eu consigo me comunicar dessa forma. É algo nato, é meu, eu não sei te colocar em palavras, mas eu sempre tive essa facilidade. E quando você falou que se converteu em 2012, como que foi esse processo da sua conversão? Então, foi um processo... Eu já tinha ido em igrejas evangélicas e tal, mas nunca tinha me conectado daquela forma com o Espírito Santo, sabe? E aí começou com um pequeno grupo na casa da minha mãe, e aí toda semana o pastor vinha de uma outra cidade e a gente fazia, e eu fui conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo e tendo essa conexão com o Espírito Santo, sabe? Sim. E aí foi transformando, me transformando ainda mais, essa conectividade ainda mais com as pessoas. Então eu creio que é um pouco de dom também. Sim. E aí em conversas com o pastor e tal, ele me falou que meu dom era o evangelismo mesmo, né? Que eu era evangelista, então... Eu acho que é dom, porque evangelista tem que ter o dom da comunicação. É verdade. E aí isso foi se transformando dia após dia, leituras da Bíblia, cultos, e aí eu fui conhecendo cada dia mais e tendo essa experiência com o Espírito Santo, sabe? Sim. Essa entrega para ele direcionar a minha vida. E aí... Estamos aqui, né, minha amiga? Em São Paulo. Em São Paulo. Vida Ele nova. Ele me tirou de Santa Catarina, me trouxe para cá. E estamos
evoluindo dia após dia, e eu achei que eu nunca ia gostar de morar por aqui. Na selva de pedras? Eu acho que assim, se fosse aqui em São Paulo mesmo, cidade, eu não iria me adaptar tão fácil. Sim. Mas lá em Cotia, onde a gente mora, eu tô super adaptada, tô adorando morar lá. Que bom. Enfim. Ai, que isso. bom. Quer fazer uma perguntinha, Glau? Tô vendo aqui você olhando firmemente para a nossa convidada. O que eu acho muito lindo, assim, nesse processo de transformação, quando a gente encontra Jesus e a gente entende que é um estilo de vida. Exatamente. Como você acha que mudou o seu estilo de vida antes e pós? Eu acho que isso é algo que me pegou bastante, assim. Eu sou outra depois. Eu também, com certeza. Eu vinha falando pra Leandra no carro, falei, acho que eu não vou falar isso lá. Mas assim, existe uma pessoa antes e uma pessoa depois. O Espírito Santo, ele vai te moldando, né? Ele vai te transformando, as tuas atitudes, o teu jeito de pensar, de vestir, de falar. E eu acho que é muito individual de cada pessoa. Sim. Eu lembro que na época eu usava piercing no umbigo. Não que isso seja pecado ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu me lembro claramente daquilo começar a me incomodar. Eu não me via mais com aquilo, sabe? Eu olhava e não me identificava. Então, foi uma virada de chave, foram várias, né? Mas essa foi uma delas, sabe? Essa virada de chave de preciso tirar. E foi, assim, nada, ninguém falou, nenhum pastor, nada. Foi meu com o Espírito Santo. E assim, tiveram outras viradas. No processo de conversão, eu lembro, eu tava na faculdade ainda, né? E aí eu fui numa balada, numa festa. E eu já tava no processo, não tinha me batizado ainda. E aí eu fui numa festa, daí eu lembro de comprar, sabe esse menor Ice aí, da vida? Eu fui comprar, e eu tava com uma nota de R$50, naquela época ainda usava mais dinheiro, né? Em 2012, acredito eu. E aí eu fui comprar, quando eu cheguei no caixa pra comprar, a mulher disse que meu dinheiro era falso. E eu trabalhei na minha juventude em caixa de supermercado. Então, eu conheço uma nota falsa. E eu olhava a nota e falava, não é falso. E a mulher dizia, é falso. E aí, ela cismou que a minha nota era falsa. Aí eu tentei de novo. Aí eu voltei pra fila. Falei, não é falso, tá aqui. E aí, eu fui e ela, de novo, disse que a nota era falsa. E aí, eu entendi claramente que não era pra eu comprar aquela bebida, sabe? E aí, eu saí de lá, a gente foi comer numa lanchonete. E aí, eu paguei com a nota. Tudo certo. A comida, Deus deixou eu comer. Deus me autorizou a comer, mas beber não. E aí, naquele dia, eu entendi que aquela não era mais a vida que Deus queria pra mim, sabe? Você. E eu sempre fui muito baladeira, eu gostava de roupa curta, né? Exibir o corpo e tal. Eu era um pouquinho mais magrinha, eu tô quase chegando lá, um dia eu chego, tá quase. Voltando ao meu corpo de antes. E aí eu gostava, e tudo isso foi mudando, assim, mas não porque alguém falou. Claro, a questão da roupa é falado na igreja e tal, sim, né? De a gente se comportar, né? Principalmente no ambiente, sim, da igreja, mas sim, ninguém nunca me repreendeu ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Foi o Espírito Santo me moldando a cada dia. E aí as transformações foram acontecendo, mas realmente existe uma Tamara antes e uma Tamara depois. Nossa, eu gostei muito dessa pergunta. Em Isaías 43:4 diz, vocês são preciosos aos meus olhos e eu os amo, né? E o Espírito Santo, ele tem essa, eu vou chamar de habilidade, né? De ir transformando e não precisa que alguém aponte, né? E eu acho que enquanto cristãos, a gente deve evitar mesmo apontar para o outro, porque ele trabalha e ele transforma do jeito que ele quer, né? E capacita a pessoa pro que ele tem, né? No seu propósito maior, né, Dani? Sim, com certeza. Né? E é uma coisa natural, né? Acontece naturalmente. Tuas experiências pessoais com o Espírito Santo, que só quem tem, entende. E não é só o externo, né? A vestimenta, ou o piercing, ou o brinco, ou o que você tem ali. Internamente, parece que você fica mais humano, você tem mais compaixão, mais generoso. Ele vai trabalhando em todos esses fundamentos, em todos esses aspectos da vida. Também. Eu nunca fui muito agitada, assim, né? Mas melhora muito a parte comportamental também, né? Questão de palavrões e outras coisas. E realmente a mudança interna, ela acontece junto. Acho que é tudo meio que
junto, né? As coisas se encaixam. É isso mesmo. Ô, Dani, vamos dar um oi pra nossa audiência? Vamos. O que a gente quer saber hoje da nossa audiência? Não, fala pra nós da onde que vocês estão assistindo, se estão viajando de férias, em casa, de férias com as crianças, de cabelo em pé, né, Lê? Ai, meu Deus. Vamos lá, a gente consegue! Orar, meu pai. Venceremos o mês de janeiro. Quando que começa as aulas de novo? Ai, gente, é uma bênção, mas olha, É desafiador. bênção. É bênção, mas é trabalho. Gente, enviem pra nós de onde vocês estão assistindo, o que vocês estão achando. E o que vocês esperam também pra esse ano, né? 14 verdade. de janeiro a gente ainda tá no comecinho. 2026, de dá tempo da janeiro, gente né? reprogramar a rota. Sim, por favor. Sim, Então, tem aquelas metas, né? e já trabalhar nelas. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por todos vocês que estão aqui nos assistindo. É muito importante a companhia de vocês durante o nosso episódio. E depois também, vai compartilhando o link, não esquece, hein? Ô, Dani, aproveita que você já tá aí falando, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós que somos cristãos, a gente sempre fala de descansar no Senhor, né? Sim. E a Tamara aqui tá falando desse processo que eu achei maravilhosa, a pergunta da Glau, sempre arrasando. Pra gente, descansar em Deus, né? E saber que a gente é precioso para Ele, não é um título, né? É uma coisa onde a gente pode... se tranquilizar, porque o nosso pai, né, ele tá olhando onde a gente não olha. Sim. Quando você se converteu há 2 anos, agora 2 tem? anos. 2 anos, como que foi sentir isso na sua vida, né? Porque a Dani sempre, vocês já assistiram vários episódios, né? Ela sempre, olha lá, já vai começar. Ela sempre se emociona. É diferente do que você vivia antes? Não, é muito diferente. É? É muito, muito, muito. Eu tava até pensando esses dias em perguntar pro meu marido, porque ele se converteu depois de mim, né? Sim. E eu, no dia seguinte, na segunda-feira, eu mandava áudio pra ele, falando assim, amor, eu não me sinto mais sozinha, eu me sinto amada, eu me sinto cuidada. Porque o empreender, ele é meio solitário, né? Mesmo que você tenha funcionários, tudo não é a mesma coisa. E eu me sentia sempre muito sozinha, muito, muito, muito. E eu aprendi exatamente isso e entendi o descansar, né? Porque não é, não, eu vou descansar que Deus vai prover no meu caixa lá e eu vou pagar todas as contas. Não, é o descansar de que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, mas se não for aquele direcionamento, eu preciso descansar. Aquilo que eu penso pra mim não é o que Deus tem pra mim, eu preciso confiar, descansar e só seguir. É isso mesmo. Isso mudou pra mim, assim, absurdamente, absurdamente, absurdamente. A maneira de orar pelo meu empreendimento, eu fiz um curso logo de cara, né, quando eu fui pra igreja, que é o Vida Cristã. E aí o meu professor, que na época a gente já falava pastor, ele falava, eu não sou pastor. E a gente falava, a gente já tá profetizando. Hoje ele é pastor. E aí ele falava assim, pede pra Deus nas suas orações, Senhor, faz meu nome ser lembrado no meio dos meus clientes, das pessoas que precisam do meu trabalho. E quando eu aprendi isso, eu orei no dia seguinte, uma pessoa assim, de 1900 e bolinha, Dani, eu preciso de um orçamento, tantas lembrancinhas, tudo. Eu falei, oh, Deus, lembrou mesmo. E hoje, que eu não sei porque, mas vou falar, tá vindo pra falar? Fala. O que eu oro, e de semana retrasada pra cá, eu tenho passado por muitos desafios, vocês tiveram conhecimento de alguns, não de todos, mas eu oro muito pra Deus levantar os amigos dele, pra me ajudar nas situações, a encontrar um caminho. E isso jamais eu iria pensar antes. E foi tão lindo, porque... Eu tava até conversando aqui com o Ale, um dos diretores aqui do estúdio. Uma situação que eu passei, dessas 2 semanas pra cá, eu realmente acreditei numa mentira que eu tava contando pra mim. Sim. Eu fiz um mundo dentro de mim. Sim. E até eu entender, eu orava, eu falava, Deus, eu não sou assim, o que é isso? O que tá acontecendo? Porque eu tava mal, eu achei que eu ia infartar. Meu peito doía tanto por uns 4, 5 dias. Não dormia bem, falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, levanta pessoas lá dentro daquele lugar pra me ajudar. E eu comecei a orar isso, deu 2 dias, eu entrei em contato com o departamento de compras do escritório, falei, olha, você e fulano poderiam falar comigo? Ah, fulano não faz mais parte do quadro de funcionários. Eu falei,
pensa assim, numa pessoa grossa, machista. Eu falei, Deus já tá mexendo, né? Aí eu falei, tá bom. E aí ontem eu tava a caminho de lá e a minha carne queria ficar nervosa, mas ao mesmo tempo o espírito vinha e falava, mas eu já levantei, meus amigos, já tá resolvido. Você sabe que não precisa ficar nervosa, preocupada. Sim. E eu saí de lá ainda sendo elogiada pelo cliente. Então, assim, de uma situação que eu tava me sentindo a última... Nada, tava me sentindo nada, assim. Eu falei, meu Deus. Eu saí de lá com um elogio do cliente realmente falando que fica feliz com o meu trabalho. Eu falei, como é bom ter Deus, né, do nosso lado, assim. Como é bom saber também Que ele tá viver. Né? Ele não só nos vê, né? Ele nos sustenta, né, Sim, Tamara? sim. E a entrega, ela é muito difícil, né? Porque a gente quer ter o controle. A gente sempre quer ter o controle. E aí, quando tu começa a entregar, começa a perceber que não funciona. Espera, eu preciso fazer mais disso. E aí, Tamara, eu vou te falar uma coisa. Não parece que, de novo, tá vivendo uma vida nova com Deus? É isso mesmo, renova. É um Renova. renovo maravilhoso. Parece que eu tô assim... Tu tem ainda mais certeza De que tá no que caminho Deus é real. certo, né? É que descansar eu acho que me remete à palavra refúgio, né? Você se refugia nele, você faz tudo o que tem que fazer, se acalma e sabe que com ele vai dar certo. Isso. Uma hora vai dar certo. É só você E aquilo fazer que e se manter não calmo. der porque não era pra ser, né? Exato. E a gente confia Exato. e se resigna, né? Não, então não era esse caminho. Então, a gente espera e vai lutar de novo até, né? E eu tava falando isso com meu marido ontem, tava falando até sobre o podcast, né? E aí eu lembrei disso pra falar. Quando eu fui montar o meu consultório lá na Granja, eu atendi um tempo em coworking pra ir medindo a febre, né? Antes de alugar uma sala. E aí eu subloquei uma sala com uma nutricionista. E aí, quando eu fui lá ver a sala, eu preciso de pia na minha sala, né? Obrigatório. Eu tenho que lavar as mãos e os equipamentos, alguns, né? Então, eu preciso ter pia. E quando eu fui lá, não tinha encanamento naquela parede para fazer a pia. Então, foi o primeiro obstáculo. E antes de eu ir, eu orei muito. Falei, Deus, é da tua vontade para eu assumir essa responsabilidade, esse compromisso? Eu tô tão pouco tempo aqui, não fazia nem um ano, né? Então, tô tão pouco tempo aqui na região e já dar esse passo de abrir meu próprio consultório e tal. Entreguei. Orei, entreguei e foi. E aí, chegou lá, teve esse obstáculo. Então, na maioria das vezes, tu quer o quê? Tu entrega pra Deus e fala. Se não tiver nenhum obstáculo, é porque é de Deus. Se tiver, então, É isso mesmo. não é de Deus. Mas não é sobre isso, né? A gente precisa também ser resiliente. Nem sempre a vida vai ser fácil, vai ser um caminho tranquilo. Às vezes, Deus usa um obstáculo para mostrar que ele está no barco. Por mais que tenha tempestade, Jesus estava no barco. Então, mesmo tendo, ele vai acalmar a tempestade. E aí, nesse processo, eu chamei um empreiteiro lá e tal. E aí, a gente passou um cano, passou um gesso, escondeu o cano e deu tudo certo. Então, eu acho que às vezes a gente também tem que entender os sinais. Tem sinais que não é esse caminho. E tem sinais que vamos passar por cima desse obstáculo. Então, por isso que a intimidade com Deus, ela é tão importante, sabe? E agora eu estou para dar um novo passo, né? Indo para um consultório maior. E é de novo melhor. Uma localização melhor, sem dúvidas, legal. né? Mais bem localizado. E, mais uma vez, eu estou lá, entregando tudo para Deus e colocando Ele no caminho, sabe? Tem obstáculo? Tem obstáculo, mas a gente vai superando e vai dando passo confiando que Ele vai prover. Ô, Tamara, que legal você entrar. A gente vai entrar no segundo bloco, que agora é efetivamente falando sobre o seu empreender. Você falou ali que mais ou menos em 2022 começa o seu empreender, né? Então, não era uma coisa que estava no seu radar. Você era CLT... E aí, você buscava o empreender ou não? Você caiu nesse barco e falou, bora lá. Não, a gente sempre teve um objetivo, eu e meu marido, de montar uma empresa, um negócio, enfim, empreender. Ele ainda é CLT, então dá essa sustentação. Vou dizer pra vocês, é muito mais fácil quando tu tem alguém do lado que dá essa base, né? Eu acho que empreender sem alguém que assuma os custos de uma casa e tal. Então, eu sempre tive essa base e a gente fez tudo juntos. E o empreender sempre teve muito forte em mim. Eu trabalhava em farmácia comercial e eu gerenciava a farmácia e eu sempre tive muita vontade de ter a minha própria farmácia. Então já tinha essa vontadezinha, mas não era o que Deus estava preparando para mim.
Só que nas farmácias que eu trabalhava, eu sempre trabalhava mais com a parte de estética, sabe? De dermocosméticos, de trabalhar mais com a parte de perfumaria, de indicar produtos. Então, pela minha facilidade de comunicação e de gostar já da área da beleza, eu sempre acabava ficando nessa parte mais. E aí, quando veio a oportunidade de farmacêutico trabalhar com estética, eu não pensei 2 vezes. Eu fiz a pós-graduação e aí eu comecei a trabalhar. Mesmo sendo CLT, eu já atendi algumas amigas em casa, sabe? Junto e tal, ali, começando. Sim. E aí, depois disso, como eu já contei antes, que a minha filha nasceu, eu resolvi realmente largar a CLT e viver esse mundo do empreendedorismo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é muito gostoso, né? Quando tu vê o teu objetivo se realizando, né? Agora, eu vendi minha clínica em Santa Catarina, abri o consultório ali, foi dando passos, né? E agora eu tô indo para um consultório maior, bem mais localizado. Então, eu sinto que é muito Deus sustentando, né? O empreender. Sim. Porque é complicado, mas a gente vence batalha por batalha. Quando você estava nesse processo do CLT para o empreender, teve alguma coisa na sua personalidade, na sua forma de ser, que foi um entrave para o seu empreender? Porque a gente não vem pronto para todos os desafios que a gente tem na vida. E o empreender é um desafio bem grande, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que você falava, puxa, isso aqui eu tenho que melhorar. E não vai dar certo desse jeito. Você sentiu algo desse tipo? Sim. Eu tenho falta de foco, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, quando tu tá CLT, tem alguém que te cobra. Sim. Quando tu empreende, tu precisa se cobrar. E aí, o que tu acha chato, tu não quer fazer. Por exemplo, revelando aqui um segredo. Eu odeio Instagram. Sim. Eu não gosto de postar, eu não gosto. Não gosto, a minha vida é no off. Eu gosto de viver no off. Só que pro meu trabalho hoje, eu sou obrigada a postar. Então, eu tenho que postar antes e depois, tenho que produzir, E assim, eu odeio. Então, eu fico procrastinando essa parte do meu trabalho, sabe? Isso ainda está em mim. Então, ainda é um desafio, ainda é um ponto que eu preciso melhorar. Fazer o que precisa ser feito, independente de eu gostar ou não. Porque se eu fosse CLT e o meu chefe ou a minha chefe estivesse me cobrando, eu teria que fazer. Sim. Então, por que pra mim eu não faço? Sim. Sabe? Então, eu preciso melhorar nisso. Foi lá atrás, ainda é. Sim. Não que eu tenha vergonha, não tenho vergonha de gravar vídeo, não tenho nada, mas eu não gosto. E aí eu não faço, mas eu vou melhorar. Fica aqui o meu compromisso de que eu vou melhorar. Não, e quando ela faz esse tipo de vídeo, bomba. E você vê que interessante, porque ela trabalha no ramo de beleza, né? Então, é uma coisa que as pessoas querem ver o resultado, mas não necessariamente... ela tem uma voz legal, não tem vergonha, tem gente que quer postar, gosta de postar, mas tem vergonha. Sempre tem uma questão, né, Dani? Sim. E, Tamara, me fala uma coisa. Quando você olha para o mundo da estética, o que a Tamara empreendedora vê que outras pessoas não vê nesse mundo? Eu não sei, né? Não conheço muitos profissionais, mas falando de mim, eu vejo a alma da pessoa antes de tudo, assim. Antes de eu olhar pro teu rosto, eu tô sentindo a energia, que eu acho que a energia é Deus, né? Sim. Então, eu tô sentindo a energia, sabe? E aí, é a facilidade de comunicação que tu fala, né? Da conexão. Então, eu vejo primeiro isso. Então, eu tento entender o que trouxe a pessoa a sentar ali na minha frente, Sim. né? A buscar minha avaliação profissional. Então, tanto que as minhas consultas, elas são de 1h30 a 2 horas. Porque eu não fico focada na parte estética apenas. Claro, ela vai acontecer, mas ela não acontece primeiro. Acontece primeiro a conexão, eu entender o que trouxe a pessoa aqui, por que ela tá ali na minha frente. Porque tem um motivo, né? Tem uma dor. Sim. E às vezes a dor não é física. A dor, ela é emocional. Então, eu preciso identificar essa dor emocional para depois eu conseguir resolver a dor física, né? Porque alguém que está ferido emocionalmente, espiritualmente, ela não vai se contentar com nada. Então, eu vou fazer um botox, mas não é aquilo. Eu vou fazer um preenchimento labial, mas não é aquilo. Sabe? Às vezes ela quer mudar o externo, mas o interno está precisando ser curado, sabe? Sim. Então, já teve casos de clientes
que estavam se separando e me procuraram. Então, é uma conexão muito próxima mesmo que eu crio com as minhas clientes. A Leandra veio como cliente, né? Foi. E aí a gente já tinha se conectado de outras formas, mas como cliente a gente se aproximou mais. Sim. E aí vai virando isso aqui, ó, uma amizade. E assim, com quase todas as clientes. Claro, tem quem eu não me conecte tanto. É normal, é Sim. natural, né? Pessoas que tu gera uma conexão maior, outras menores. Mas é isso, sabe? Eu entender o motivo por trás daquilo ali. Tem gente que é só estética mesmo. Mas eu preciso entender isso Sim. antes de qualquer coisa. E eu acho que muita gente tá ali focado no procedimento. Vou fazer o procedimento, vou vender, vou fazer meu negócio render e é isso. E principalmente, né, clínicas maiores que realmente precisa, né? Então, como sou eu, né, no consultório, eu deixo aquele tempo de agenda, converso e entendo essa parte emocional, espiritual, física, tudo junto. Vocês sabem, audiência querida, que quando eu pensei na Tamara para vir aqui, eu queria uma coisa diferente do que ficar falando. O Instagram dela tá aparecendo aí, quando aparece o nome dela. Mas eu queria uma coisa para além de apresentar tudo que ela faz, né? Ela tem uma gama de serviços muito grande, assim, vale a pena vocês se conectarem. Mas o que mais me chamou a atenção na Tamara Esteta, né? Eu tenho uma amizade com ela, né? Que vai para além disso. Que quando eu cheguei lá, eu não sou uma pessoa, por exemplo, muito conectada com essa coisa de estética, de estar tudo perfeito. Eu já fui falando pra ela, olha, não é pra ficar travando meu sorriso, que eu amo meu sorriso. Não vai ficar me falando um monte de coisa, que eu não quero mudar minha fisionomia, eu quero nada, só quero envelhecer bem. Falei pra ela, quero ficar saudável, porque eu realmente nunca fiquei, inclusive eu não passava protetor solar, aí ela conversou bastante comigo. Mas a Tamara, ela tem um respeito tão grande que, assim, aonde eu falo pra ela, não quero que mexa, ela nem insiste, né? Aí ela me perguntou uma série de coisas. Ela tem uma coisa que eu acho muito bonita. Às vezes tá vencendo meu botox, aí eu quero fazer um outro procedimento. Ela fala, não pode. Não pode, porque só vence daqui tanto tempo. E aí, se você fizer, vai dar problema. É assim, de uma honestidade. Porque quando a pessoa só tá conectada no procedimento mesmo, né? É claro, se você fizer 10 pacotes lá de um monte de coisa, ela vai ganhar, óbvio, né? Mas ela não tá preocupada com isso. Ela tá preocupada, primeiro, de eu ter o resultado que ela combinou comigo, né? E ela fala tudo. Ela fala as coisas que pode, porventura, dar errado, que ela tá lá, como que ela vai resolver, enfim... Toda essa preocupação que normalmente as pessoas falam, não vou falar, porque senão espanta o cliente e eu não fecho. E eu acho que é isso que conecta, pelo menos eu, né? Porque eu tenho essa necessidade de me conectar com pessoas de verdade. E por isso que eu pedi essa permissão para a Tamara da gente ficar falando sobre procedimentos, mas tudo que tá ao entorno da profissão dela, né? Que faz ela ser quem ela é e ela conectar tantas pessoas, né? No negócio dela. Hoje, no nicho de beleza, a gente tem muitos profissionais. Só aqui no podcast a gente trouxe bastante gente muito boa, né, gente? Sim. Tanto no empreender em relação à beleza, quanto na sua conexão com a fé. Mas o que você acha que para um empreendedor nesse ramo, né, diante de tanta concorrência, o que você acha que faz uma pessoa hoje se manter ativo nesse negócio e não só isso, né, se manter daqui para frente, porque não param de sair procedimentos e produtos e tudo mais nesse ramo. É infinitamente gigantesco esse mercado, né? É um dos você mercados acha? que mais cresce, inclusive, Sem no dúvida. Brasil, né? E no mundo também, então... Mas a gente vem numa pegada de mais naturalidade, no envelhecer bem. Eu acho que o foco do meu trabalho é esse. É envelhecer bem, não é parecer a Leandra de 15 anos atrás. Não é esse foco. É envelhecer com qualidade de pele, qualidade de vida. Tanto que eu foco não só no procedimento, na água, no todo, né? E eu acho que o diferencial tá aí, né? Porque mais do mesmo todo mundo faz. Então, eu procuro me conectar verdadeiramente para me manter ativa e para conectar cada vez mais clientes. E, graças a Deus, na Granja ali, eu tenho muita indicação. Muito mais do que... Por isso que eu fico meio preguiçosa de Instagram. Sim. Porque daí acaba vindo de indicação, vem um cliente mais pronto, né? Sim. Então, eu acho que se manter no mercado da beleza daqui para frente...
Pra mim, o meu diferencial é esse, é ver a pessoa como um todo, ver o ser humano, Leandra, né? Não o teu procedimento, o teu rosto. As pessoas pensam, ela tá aqui, tá me avaliando, né? Tá olhando meu rosto, o que eu preciso fazer? Eu sempre acho isso. Todo mundo acha. Eu sempre acho. Do nada vem, tu viu aqui, aqui essa linha, não sei se... Não notei. E até a gente, né, também. Falar, o que eu posso fazer aqui? É a Gal com essa cara de bebê. Ela tem cara de bebê. Não tem? Tem. Essa pele maravilhosa. Tem sim, ela é linda. Ela é linda. Ela é mesmo. Todas, né? A Dani também é linda. Obrigada. E a Leandra é linda, porque sou eu que cuido, né, gente? Inclusive, o Botox dela tá quase vencendo. A gente vai cuidar disso. A gente vai cuidar. Ela Por já... favor. Ai. Então, assim, voltando ao foco, que eu acho que eu perdi. Normal. Voltando. O que foi a pergunta? Me ajuda de novo. Não, o que vai manter uma pessoa nesse mundo, né, da beleza ativa e tá. Não, mas eu falei da avaliação, de que eu não tô avaliando ninguém. E eu realmente não tô. Eu tô olhando pra Dani, a Dani, né? Eu conheci ela hoje. Então, eu tô olhando a Dani, não tô olhando o rosto que ela precisa fazer, o que ela não precisa agora, um pouquinho, talvez. Mas não. Se for comentar. Não. Agora. Não. Vai, eu vou ler as perguntas. Vou continuar assim. Não, pode falar mesmo, depois a gente conversa. É claro. Não, então eu não tô analisando ninguém, fiquem tranquilas. E é isso, sabe? Então a gente separar um pouco, né? Conversar olhando no olho, não só importante. pensando no que eu vou poder vender pra ti depois, sabe? Muito legal. Eu queria fazer um convite aqui para as mulheres lindas dessa mesa. Eu vou ler algumas frases, eu vou escolher uma de vocês Misericórdia. para vocês comentarem, pode ser? Pode. A primeira vai ser pra Tamara, que ela é nossa convidada. Eu peguei uma frase. Vai, Não, pode ir tomando enquanto eu Enquanto tô ela fala, falando. tá. Eu peguei uma frase da Luísa Trajano, que fala o seguinte: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande. Comente essa frase. Vou comentar com o meu novo consultório, que vai ser grande. Meu consultório em Santa Catarina, minha sala lá era dividida também, né? Lá era uma clínica mesmo, eu tinha uma massoterapeuta que trabalhava junto. E a minha maca ficava apertadinha. Aí eu vim pra esse consultório agora, minha maca fica apertadinha. Eu tenho que, às vezes, fazer uns procedimentos que eu poderia fazer sentada, eu faço em pé por conta do espaço. E agora eu vou pra um consultório maior. Então, eu tô muito feliz com isso. E pensar grande é isso, né, gente? Tu imaginar o teu eu do futuro e dar o mesmo trabalho mesmo. Sim. Eu acho que é isso. É projetar pra frente sempre. Muito bem. Essa eu vou mandar pra Glau. A visão da empreendedora nasce antes do negócio existir. Ela surge primeiro no silêncio da alma. Comenta pra gente, Glau. Nossa, uau, eu concordo plenamente com essa frase. Porque eu entendo que nós, como empreendedoras, é o que nós somos. Sim. Se você é uma pessoa que se apoia no seu autoconhecimento, em ser uma pessoa melhor, tudo isso reflete em quem você é e como você vai agir. Se você é uma pessoa melhor, você vai agir melhor, vai trazer resultados melhores. Então, eu concordo plenamente com essa frase. Gostei. Agora, para você, Dani. Para a empreendedora, propósito não é luxo, é bússola. Total, né? Total. Eu tive recentemente uma experiência fantástica com isso, assim. Conta pra gente. Primeiro que assim, né? É o tal do propósito que muita gente fala. Que é esse propósito? Como que encontra o propósito? Gente, a jornada, ela é pessoal, intransferível e não tem... O importante é ir atrás. Sim. Que daí cada um encontra a sua maneira. Tem muito disso também na Bíblia, tem muito na palavra, né? Sobre o... que dá para desenvolver essa questão de propósito, de você ter princípios e valores, né? Quando você começa, nós cristãs, o ato de se preocupar com o próximo, isso já é um propósito. Sim. Né? Então, se foca só no dinheiro, como a Tamara estava falando, eu vou conversar com você, já pensando, depois falar, nossa, eu tava olhando, você precisa fazer isso. E pode ser tão natural ela não falar isso, que você fala assim, Tamara, eu queria falar com você pra você me falar o que eu preciso mudar aqui. Justamente pelo comportamento dela. É isso. Então, assim, tem vamos colocar um braço do meu empreender no mundo dos aromas, né? Eu faço fragrância exclusiva para
para empresas, para clínicas, para advogados, né? Enfim. Pra casas. Para casas. Inclusive, já quero uma. Quero cheirinho só meu. Já vendi o Vamos, peixe. vamos marcar Ela já nosso vendeu pra café. É verdade. Pronto, vamos marcar nosso café na sua clínica nova. Fechou. Tá? A Gal vai no meio também, vambora. Tá devendo cheirinhos da minha casa. Vai ser agora em janeiro a inauguração. Então, boa, Será ótimo. convidada. E aí eu desenvolvo a fragrância, eu faço lembrancinhas, eu tenho as fragrâncias da minha linha e eu tenho eu tinha, né, as máquinas que faz a aromatização automática nos lugares. E eu tinha algumas eu vendo e só forneço o produto quando o cliente precisa, vendia. E outras era incomodata. Então Sim. a pessoa me pagava um valor mensal e eu só ia lá arrumar qualquer problema que a máquina tivesse, a minha empresa que tinha que arrumar. E essas máquinas, eu comecei por aquilo assim, por que você não trabalha com as máquinas? Não, porque a máquina é muito fácil. Não, por que você não faz com a máquina? Por que você não faz? Por que você não faz? Comecei uma vez, não foi uma experiência agradável pra mim. Eu não me senti bem, não gostei, não era aquilo, me fazia mal, eu ficava preocupada. Porque o que você falou também, e olha como casa, né? Sim. Se o cliente acordou aquele dia precisando arranjar confusão com alguma coisa, vai chegar lá e falar assim, eu não tô sentindo o cheiro da máquina. Só que ontem ele me mandou mensagem falando que tava muito forte. Então, assim, é muito aqui, ó. A mente funciona. É fácil, mas é que assim, não é o que eu gosto de trabalhar, eu não gostei. E aí eu passei por uma situação lá, tal, não sei o quê. Tá bom, vou continuar usando com as máquinas. Mas por quê? Porque pingava um dinheiro fixo das máquinas alugadas. Ou então, se eu vendesse ou não vendesse aquele mês, para aquele valor estava garantido e eu ficava tranquila uma parcela, né? E eu tenho, para mim, sempre falei, não é dinheiro, né? Você tem que ter o propósito, o dinheiro é consequência. O pessoal fala, fica romantizando o empreender. Não é romantizar, é questão de ter princípios e valores e propósito, sim. Sim. Agora, no final do ano passado, final de 2025, eu mandei um comunicado para todos os meus clientes de máquina incomodado, falando que a dia 1º de dezembro eu estaria retirando todas as máquinas e eu não ia mais trabalhar com isso. E é muito engraçado, porque daí todo mundo, não, mas eu preciso, mas fulano gosta, nossa, aqui todo mundo gosta, todo mundo entra, fala que tá perfumado. Aí tem gente que fala, não, eu quero comprar com você a máquina e você só me vende os refis, tudo. Eu falei, é nada relacionado. Eu vou ficar com trocentas máquinas lá, eu vejo o que eu faço, mas assim, porque eu preciso entender, não é o meu propósito, não me dá prazer, eu não vejo aonde eu contribuo na vida do próximo. Diferente com os aromas, que eu falo, os aromas transformam vidas. A minha missão, a missão da minha empresa é ser contribuição na vida de cada cliente. Sim. Se eu só fizer por fizer, é onde mais vai dar confusão. Então, o meu propósito é mudar o seu lar, saber. Daqui a pouco você me liga e fala, nossa, Dani, o Xande nem ligava muito nisso e agora ele tá adorando, ele mesmo tá pegando pra borrifar no carro, como já aconteceu comigo, de clientes falar, nossa, meu marido era super alérgico, ele é super alérgico, reclama, não deixava eu ter, o seu ele adorou. Sabe, meus filhos querem perfumar a cama, querem perfumar a mochila, então é ter propósito, vai além do que vender a fragrância, do que perfumar os ambientes. Então, sim, propósito não é luxo, é bússola. Gente, olha que legal, eu fiz um jejum antes de fazer o roteiro e olha, vieram algumas palavras, algumas passagens bíblicas e eu tinha anotado aqui Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para pessoas. E é isso, não é? Quando a gente faz uma coisa não pensando no nosso resultado, mas a gente faz o melhor que a gente pode, como a gente sempre fala antes de começar um episódio, em algum momento que vamos fazer o melhor para Deus, né? A gente escolhe uma roupa legal para estar aqui, a gente se prepara, porque é para Deus. Se a gente manter esse nosso valor com os nossos clientes, vai dar certo, né? Pode ser que não na hora que a gente quer que dê, né? No momento que a gente quer, mas vai dar certo. Um caminho talvez mais tortuoso, no sentido de que os caminhos de Deus não são simples, né? Não achem isso, não. Nenhuma pessoa que realmente se entrega para Deus fica achando que vai ser uma vida fácil, mas dá certo. É isso. Dá certo, né? Gente, a gente vai entrar no terceiro bloco. Que eu quero entrar aqui, Tamara, no terceiro bloco?
A Tamara, eu já falei que ela tem essa coisa da conexão, né? E ela chega, e ela conversa, e ela converte. A Tamara é uma vendedora, mas ela não é uma vendedora agressiva. Que eu acho que é isso que a Dani tá falando aqui, né? Pingava o dinheiro, mas não fazia ela se conectar com o propósito dela. Ela não se sente bem fazendo, né? Tem o vendedor que é muito agressivo. E tá tudo bem, viu, gente? Não tem problema. É que eu admiro muito essa característica na Tamara, né? Ela já falou que é uma habilidade inata, né? Ela acabou falando isso lá no início, quando ela estava se apresentando. E aí, eu peguei uma frase que é assim, ó: empatia nos negócios não é uma estratégia suave, é uma estratégia lucrativa. Eu sei, e eu sou cliente dela, que é muito natural mesmo. Eu vivo isso quando eu tô lá com você e tal. Mas você converte, né? Você converte vendas. E é claro, é uma empresa, né? Ela precisa aí vender o serviço dela. Mas o que você diria dessa frase? Que ela é uma frase, lendo a gente parece que é fria a frase, mas é verdade. A conexão, ela converte vendas. É isso mesmo. Não é uma coisa automática que eu consigo explicar. Eu sei. A venda, ela é consequência dessa conexão, Sim. sabe? Então, quando eu percebo, se os meus produtos não fossem tão caros, eu acho que eu ia sair fazendo de graça para todo mundo, porque eu quero ver o resultado. Eu vinha falando disso para ler, né? Eu quero ver, sabe, o resultado pronto. Eu sei no que eu posso melhorar e eu fico frustrada, não por perder a venda, mas por a cliente não realizar aquele sonho, sabe? Sim. Quando a venda não acontece. Então, assim, claro, tem momentos que tu não pode. A estética, ela é cara, infelizmente ela não é acessível para todo mundo. Bom se fosse, né? Eu gostaria muito de contribuir para que fosse, mas os produtos são muito caros, né? O material, enfim. Então, quando eu não converto essa venda, para mim é muito frustrante, porque eu não vou entregar o sonho da pessoa, Entendi. sabe? Então, a venda, ela é consequência da realização desse sonho que virou meu também. Então, eu quero ver aquele resultado, aquela olheira que melhora, aquela testa lisinha sem ruguinhas, aquele rosto com colágeno estimulado, enfim. Então, é nato, a venda acontece, ela tem que acontecer, e eu acredito que eu sou uma boa vendedora, sim, né? Mas, e na maioria das vezes eu consigo converter essa venda, mas eu acho que é por essa conexão genuína mesmo, de querer ver o resultado, sabe? Sim. Não só de fazer a venda. E aí, consequentemente, eu faço a venda, o que é muito bom, porque todo negócio precisa de venda, né? Na verdade, em todo momento a gente está vendendo alguma coisa. Então, é muito disso, é muito natural a questão da venda. Ela acontece porque tem uma dor, e é uma dor que eu posso resolver, né? Não sou Deus, mas, né, a nossa maneira, os produtos que já existem, eu consigo ajudar, né? Quando ela é uma dor física. Quando é emocional, eu peço ajuda de psicólogas, né? Então, é natural. Ela acontece porque tem propósito. Tem um propósito por trás do meu trabalho. Tem uma base, né? Não é fazer vender. por fazer. Não é fazer estética por fazer. Não, é porque tem um propósito. É para ver as pessoas bem. Para ver, como eu falei antes, a pessoa chegando transformada numa consulta de retorno. De tão bem que aquilo fez para ela. Porque a autoestima é saúde. Então, uma pessoa com autoestima baixa, ela não está saudável, né? A própria OMS fala que saúde é o bem-estar físico, emocional, espiritual, tudo. Espiritual, então, isso mesmo. é um conjunto. E a estética tá dentro do bem-estar físico, né? Sim. Tu te olhar no espelho e tu gostar do que tu vê. Porque o contrário disso, quando tu olha e tu não gosta, aquilo, teu dia fica... Tu te olha mina sua autoestima. tu não fica legal. Quando Sim. tu tá com a autoestima alta, tu fecha melhores negócios para quem é empreendedora, para quem é CLT. A tua apresentação pessoal, ela é importante. Não adianta a gente ser hipócrita em dizer que não importa. Se tu for uma boa profissional, a tua apresentação não importa. Se ela chegar sem, né, maquiar, ela é advogada. Então, ela precisa se apresentar bem pro cliente. A roupa que ela veste importa. A gente não pode vir aqui dizer que não. Sim. Se ela chegar lá de chinelo atendendo o cliente, Ninguém a gente vai dizer, nem "Opa, valorizar. hoje em dia, na nossa sociedade, isso é valorizado e é importante. Então, quando eu contribuo para a autoestima, eu melhoro
como um todo, o profissional, o pessoal, até em alguns momentos relacionamento com o marido, porque automaticamente, não sei se pode falar sobre isso aqui, mas automaticamente quando tu tá bem contigo, a tua libido aumenta. Sim. Então tem toda essa questão, sabe, envolvida. Sim. Então é muito mais, não é? A estética é muito mais. É mexer com a autoestima das pessoas vai muito além, é propósito. É isso mesmo. Sim, Então- é o próprio relacionamento que a pessoa tem com ela mesma, né? Exatamente. Porque quando você se enxerga como uma pessoa de valor, você se enxerga bem, bonita, isso reflete em tudo que você vai fazer. Em tudo, nos relacionamentos, nos negócios, né? E é bíblico, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Exato. Então, a gente precisa se amar primeiro. E a gente como mãe, né? Tu é mãe? Não. Não, ainda não. Tu é? Dani é. Então, a gente como mãe, a gente se deixa um pouquinho de lado em alguns momentos, Sim. né? Mas eu sempre friso o quão é importante tu estar bem, porque tu vai entregar o teu melhor pro teu filho. Então, eu não tô falando só da estética, claro, a estética também, né? Mas tô falando se cuidar da tua saúde, se alimentar bem, tomar bastante água, se exercitar. Vivo cobrando a Leandra quando ela falha na academia. E assim como outras clientes também, né? Então, quando tu faz o melhor por ti, tu vai fazer o melhor pela tua família também. Tu tá fazendo pela tua família. É verdade. Então, acho que a gente precisa também ter esse tempo pra gente. Sim. Então, por exemplo, as minhas manhãs, elas são dedicadas a mim. Eu atendo geralmente no período da tarde. Com exceções, né? Quando uma cliente só pode de manhã, Sim. eu abro uma exceção. Mas geralmente as manhãs são minhas. É o meu momento de autocuidado. Minha filha vai pra escola e é o meu momento de cuidar de mim, de respirar, de pensar, de estudar, de fazer o que eu preciso fazer por mim, sabe? Ir pra academia. Maravilhoso. Tamara, eu vou fazer um ping-pong rápido com você. Vixe, isso é Tá ruim bom? nisso. Eu não sei falar em uma palavra. Não, nem vou pedir uma palavra. Mas vai dando a resposta. Ó, uma frase de fé que guia o seu dia. Ai, uma frase de fé que guia o meu dia. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, Amém. meu dia. É tudo teu, é pra ti, é por ti. Amém. O que você sente que Deus te chamou para fazer através do seu trabalho? Eu acho que eu já falei aqui, né? Sim. É o propósito de transformar a autoestima mesmo, né? É transformar de dentro pra refletir fora. Ah, isso aí. Em um momento difícil, qual é a oração que você faz em silêncio? Deus me ajuda. Deus, vem cá, dá a mão pra mim, Senhor. O que é beleza da alma na sua visão de fé? Acho que eu também já falei um pouco disso, né? É isso, tu tá bem, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que o amor pela gente, ele tem que ser maior, porque ele é o amor de Deus, né? Então, Ai, Deus. é isso. Que parte do seu trabalho você considera seu superpoder? Eu falaria vários aqui dela, mas ela que vai falar. O meu superpoder, acho que primeiro é essa parte de conexão emocional, né? Que às vezes a gente, como eu falei, já teve clientes separando, que falei pra terapia, foi pra terapia de casal, hoje eles estão super bem. Então, não é só aquilo ali, né? Então, é essa conexão. E segundo os meus procedimentos, eu tenho a melhor técnica, a técnica mais suave. Gente, ela tem uma mão incrível. Eu uso Olha, as melhores agulhas que tem no mercado, os melhores produtos. Então, tudo focando em menor hematoma, menor dor. Como eu já falei, a minha consulta demora, mas o meu procedimento, para quem já vem de outros profissionais, também percebe a diferença, porque eu faço com mais calma, mais paciência. Acho que é fruto do espírito, né? Uma das coisas que Deus transforma na gente. Então, eu faço devagar, como se eu estivesse fazendo em mim. Então, a dor do cliente é a minha. Então, eu tento causar o mínimo de dor. Sem dor não existe, ok, tá? Não vou mentir, né? E também dor é relativo, é relativo. Né? A Leandra é super resistente. Eu sinto pouca mesmo, mas tem gente que um pouco de dor já é muita dor. Então, eu tento muito me colocar nisso, sabe? Uma lição de negócio que você só aprendeu vivendo. Separar as contas pessoais da empresa. Você sabe que algumas empreendedoras falam bastante, né? Sim, sobre sim. a Jaqueline, quando naquela entrevista o ano passado, em 2025, ela falou. Quando Lembra? tu é autônoma, tu tá começando, tu acaba querendo muito juntar as coisas, né? E eu sempre separei muito essa parte das finanças empresa, pessoal. Então, eu tento fazer dessa forma. Qual um valor, Tamara, que você nunca abre mão nos seus atendimentos? Honestidade.
eu não abro mão. Então, como tu mesma falou, né, eu sempre gosto de esclarecer todos os pontos para as minhas clientes e para os meus clientes, né, que eu também atendo homens. Então, eu sempre gosto de falar o que também pode acontecer de ruim. O bom a gente já sabe, Sim. que vai estimular colágeno, que vai melhorar as linhas de expressão, que vai clarear uma mancha, a gente já sabe. Então, o cliente chega, quero isso. Termo de consentimento, a maioria não lê, só autoriza. Então, eu faço questão de, quando é a primeira vez da cliente vai fazer um botox, eu sempre gosto de explicar. Tem o risco de assimetria, mas a gente resolve. Tem o risco de pitose, que é a queda do olhar. O músculo, a gente trabalha com músculo, 95% da população é dessa forma. Mas tem uma variação anatômica, então eu vou fazer a técnica com todas as margens de segurança, mas pode acontecer. Então, eu sempre gosto de falar também o que tem de ruim, não só a parte boa do procedimento, né? Então, a honestidade, para mim, é muito importante. Sim. Porque a maioria dos lugares e das profissionais acaba assina o termo, a pessoa nem leu, nem sabe o risco que ela tá correndo. Mas eu gosto... Aí a pessoa fala assim pra mim, não quero saber, nem me fala. Eu falo, mas eu sou obrigada a te falar porque é importante tu saber. Porque é melhor eu te falar, não acontecer e tu ficar feliz, do que eu não te falar, tu assinou o termo, mas tu não leu, aconteceu e tu é pega de surpresa. Tu vai ficar chateada comigo, mesmo estando no termo. Então, eu preciso te falar. Mas vai dar tudo certo, nunca aconteceu com nenhuma cliente. Isso aí, Tamara. Isso foi o ping-pong. Glau, o que você fala sobre esse episódio? É um episódio que mexe muito comigo, porque eu sou fã, né, desse princípio bíblico que fala ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Eu acho que o segredo de tudo é realmente você amar Deus acima de todas as coisas. E eu entendo que Deus age através de nós. Então, se você não se ama, como é que você vai deixar Deus agir através de você? Então, para mim, eu acho que é o princípio, assim, pilar. A gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar. Cuida da sua alimentação, faz exercício, cuida dos seus relacionamentos. Eu acho que tudo que te edifica com relação a valor, princípio, caráter, a sua imagem, isso eu acho que vai fortalecer você muito e vai fazer com que você seja essa pessoa que Deus que destinou para você. E aí, a partir disso, eu acho que você consegue cumprir propósito mesmo, porque você tá bem e você consegue transbordar na vida de outras pessoas. Então, o que eu digo é, cuide-se, né, com amor e carinho, porque quem você é muda tudo, gente. Essa frase, pra mim, assim, esses dias eu tava refletindo, fui eu que criei essa frase, eu falei, gente, faz todo sentido. Quem a gente é muda tudo. Então, quer trabalhar em alguma coisa? Trabalha em você. Esse é o segredo. É isso mesmo. E você, Dani, o que você leva hoje desse episódio? Aquela leveza que eu te falei, que eu esperava do começo. Gostei muito, assim, de ver essa leveza na Tamara. Ela né? é mesmo. Essa leveza para empreender, da história de vida dela, do trabalho dela. Então, eu acho que traz um pouco, sim, do romantismo que todo mundo fala do empreender, mas existe, sim, um romantismo. Então, eu gosto quando eu ouço, assim, da Tamara. Eu sou muito sonhadora, né? Muito romântica para tudo. Realmente, às vezes, eu até pinto. Ai, é tão lindo. E o pessoal fala, não é lindo. Eu falo, mas eu acho. Então... Mas, assim... É gostoso, né, que a gente esteja fazendo um episódio falando com essa leveza de empreender. Sim. É desafiador. Ter equipe também, às vezes, quem trabalha precisa de funcionário, sabe como mão de obra é desafiador também. E várias outras coisas que acontecem. E eu acho muito importante a gente dar esse suspiro aqui de leveza, sabe? Para quem tá em casa assistindo a gente... sobre empreender, que todo mundo fala, que empreender no Brasil é difícil, sabe, que empreender não sei o que lá. Mas você já experimentou empreender no Brasil com Deus do teu lado? É isso aí. Né? Na igreja falam muito isso, falam, gente, a política tá um caos, tá isso, tá naquilo, tá não sei o que lá. Mas se você fazer o seu, vem aqui, faz a sua oração, se conecta com seus princípios e valores, com a palavra de Deus, não sei o que, você não tem nem tempo pra ver o que tá rolando. Claro, não vai ficar... alienado. Você precisa estar antenado no que está acontecendo. Até porque reflete nos negócios, né? Mas, Olê, eu vou te falar uma coisa. Tem quantas pessoas em época de crise lascada, falou assim, nossa, graças à crise eu cresci. Na pandemia, na época a gente teve negócios que dobraram de tamanho. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma boutique, uma amiga que tem uma boutique. Foi assim. Ela, na pandemia, ela vendia roupas público A.
Ela também vendia roupas de festa. Tu imagina, festa, Não formatura, tudo. Ela começou a vender pijama. Essa mulher triplicou o faturamento. Porque todo mundo... E os pijamas que ela usava, o pessoal ia na portaria do prédio. Era de sair. Sim. Aí virou uma competição. Quem conseguia enganar mais as pessoas se era pijama ou não. Então, assim... dá para empreender sim com leveza, tem seus altos e baixos, mas não precisa ser só o lado negativo. Tem que ter consciência, tem que ter razão, mas também tem que estar alinhado com os princípios para fazer, dá para fazer de uma forma mais leve. E eu gostei muito da maneira como a Tamara trouxe isso pra gente. Só experimentar ter Deus como sócio, aí a gente romantiza tudo mesmo. Exato, então, eu não tenho culpa, Não tem gente. como. Deus sustenta muito, né? Eu lembro que quando eu assumi o consultório lá em fevereiro, eu pedi pra Deus uma estratégia. É isso. Uma estratégia para captar clientes. Eu tô numa cidade nova, que faz 1 ano e meio que eu tô aqui em São Paulo, né? Lá na região da Granja. E eu pedi estratégia para as pessoas me conhecerem. Eu só quero que as pessoas me conheçam, né? Lembrar do meu nome, como tu mesma falou que hora. Então, veio muito forte, assim, na minha mente, na hora, assim. Eu dormi e acordei com aquilo, que foi a ação do Dia da Mulher que eu fiz com a escola da minha filha. Sim. E eu falei, por que não presentear uma mãe, né? Que, na maioria das vezes, não se prioriza. Com o Dia da Mulher, oferecendo um botox, um sorteio de botox para a escola da minha filha, que eles têm uma agenda lá. E disso, gente, vocês não têm noção de quantas clientes já vieram a partir disso e estão vindo desde lá. Eu recebi uma semana passada que veio de lá. Porque ela viu o sorteio, me seguiu no Instagram. Perguntou no grupo da escola se alguma mãe me conhecia, nananã. Aí uma disse, vai que ela é ótima. Foi. Pronto. É isso, sabe? Então, a semente que eu plantei lá em março ainda vem. Agora eu tô pedindo uma nova estratégia pro novo consultório. Tamara, o tempo todo que você falou, eu até guardei essa passagem aqui para eu falar agora para você, que é o meu desejo para você, que é Provérbios 16:3, que é consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Que Deus derrame bênção sobre sua vida. Eu adorei te entrevistar. Eu também adorei. Espero que você tenha curtido. Você é uma pessoa que emana luz, assim, é uma coisa... A gente gosta de ficar perto. Uhum. Que as pessoas que entrem lá no seu consultório e deitem naquela cama, que elas consigam captar ao menos um pouquinho dessa sua alegria. Eu queria que você olhasse aqui nessa câmera. E se você quiser deixar um recadinho aqui para nossa audiência querida. É isso, eu adorei estar aqui, adorei conhecer as meninas, né? Tu já conhecia. Adorei fazer parte disso, falar um pouquinho do empreender com Deus, né? Com fé, ter Deus como sócio. E é isso, gente. Tô muito feliz. E o meu propósito, acho que se resume ao versículo que tu também gosta, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Acho que é a base de tudo. E é isso. Cuidem-se, amem-se e se valorizem. Delícia. Audiência querida, esse foi então o episódio de número 63. Obrigada pela presença de vocês aqui. E até a próxima quarta-feira, às 17 horas. Um beijo.